quero agora passar a bola para o Márcio Della Volpe. Admiro o Márcio por ser um presidente jovem que no centenário, não, num clube centenário, mais que centenário, está fazendo provavelmente ou possivelmente uma das melhores, se não a melhor gestão, levando o clube quase à conquista do Sul-Americano no ano passado. Vocês lembram quando perdeu na Argentina? Infelizmente, foi triste. O clube está agora em primeiro lugar na Série B do Brasileiro, já estará voltando à Série A, e se Deus quiser com o título de campeão, que seria uma conquista inesquecível, realmente, para a cidade de Campinas, para o time da Ponte Preta. Quero lembrar do jornalista Dunga dos Santos, amigo presente que aqui está também, que logo vai estar presente aqui na frente. Márcio, é uma alegria tê-lo. Obrigado pela sua presença, mais uma vez, dispondo-se a cooperar no nosso evento. O seu tema, e todos viram, a administração de um clube de futebol, uma administração limpa, um clube que ele vai falar, obviamente, sobre o que tem feito. Uma alegria grande, obrigado. Galo, obrigado demais. Maurício também, espetacular. Mas nós vamos estar aqui porque ele vai fazer pergunta para vocês, com certeza. Obrigado, Márcio. Bola em jogo. Boa tarde a todos. Mais uma vez me apresentando, Márcio Della Volpe, presidente da Ponte Preta. Falar de administração de futebol é uma situação até estranha hoje dentro do que nós estamos vendo aí no mundo do futebol. Infelizmente, as gestões do futebol hoje, elas estão extremamente prejudicadas. Os clubes estão, na maioria dos seus casos, falidos. Eles, se fossem empresa, já estariam fechados. Essa é uma grande verdade. Mas como são clubes, e contrapondo com o que a professora falou ali, contrapondo um pouco, são clubes de futebol, e existe uma paixão por detrás disso, eles conseguem se manter. A partir de 2006, a Ponte Preta tomou uma linha de que seria um clube saudável, que ela começaria a sanar todas as suas dívidas, começar a sanar toda a sua vida e acabar com o seu passivo. E, através de uma administração que vem vindo responsável desde então, nós estamos conseguindo atingir, provavelmente, em 2016, a nossa linha de dívida zero e não ter mais nenhuma dívida, tanto trabalhista quanto fiscal. Todo o plano de recuperação que nós nos propusemos a fazer, estamos arcando. Isso tudo com a ajuda financeira do presidente Sérgio Carnieri, que me antecedeu, e também com a administração que é privilegiando primeiro o que você tem de pagar de dívida. Então, os recursos que entram, você tem que pagar as dívidas. E depois disso, você vai formar o time e começa a contar com a colaboração de A, B ou C para formar o time. Então, pessoal, a administração de clube de futebol hoje, quando você vê a injustiça que é o futebol brasileiro, o sistema de divisão de cotas, toda a falta de governança deste futebol, tudo que está acontecendo no futebol hoje, onde um clube, o Corinthians, com uma receita anual estimada em 380 a 400 milhões, consegue gastar mais do que isso e vai chegar no final do ano precisando emprestar dinheiro do banco para conseguir sanar suas dívidas, imagina quem está vindo para trás. Sempre fui um crítico do Clube dos 13, pelo formato que é. Toda vez que você fala, você tem um clube, você fecha. E o Clube dos 13 fechou em 20 clubes e esqueceu o futebol brasileiro. Só que hoje nós vemos que o final do Clube dos 13, em vez da remodelação dele, atrapalhou demais o futebol. A partir do dia que o Clube dos 13 acabou, e isso descentralizou e falou, cada um agora trata individualmente seu contrato, você não só causou uma distância no futebol tremenda entre os clubes que fazem parte dos 18 que têm contrato com o maior patrocinador hoje,
como você foi acabando em cascata com todos os outros clubes. Então, o que nós estamos falando aqui, não tem mais o Botafogo de Ribeirão, não tem mais a Ferroviária de Araraquara, não tem mais campeonato estadual. Os campeonatos estaduais hoje são os times que disputam os campeonatos nacionais, olham aquilo como um preparatório, e os clubes que estão disputando o próprio campeonato não têm o recurso para conseguir acompanhar. Pô, mas o Ituano foi campeão paulista. Isso não é uma descentralização no futebol? O que vai acontecer com o Ituano esse ano? Vai conseguir disputar o título paulista de novo? O Ituano conseguiu subir na Série D? O campeão paulista tinha que subir na Série D, com certeza. Caiu do céu. O Ituano foi campeão porque caiu do céu. Futebol é esporte. Futebol, ele é um produto brasileiro. Eu falei isso no começo para o Galo. Ele é um dos 2 produtos mais conhecidos no mundo do Brasil. Futebol e carnaval. O futebol nós estamos acabando com ele, nós estamos conseguindo acabar com ele. Agora todo mundo pega e fala, não, é culpa da CBF. Não, a culpa é da Globo. Não é. A culpa é nossa. A culpa é dos clubes. Dessas entidades que comandam, que têm 1/5 do noticiário nacional, que tratam o futebol com rivalidade. Como é que pode o futebol brasileiro não conseguir sentar para se organizar? Como é que pode o futebol brasileiro falar que um presidente de clube, eu não converso com aquele porque ele é meu maior rival? Isso não existe. Futebol, ele tem que ser tratado como produto, ele tem que ser tratado como uma paixão, e por ser paixão, ele tem que ser muito bem tratado. Então, os 20 clubes que fazem parte da Série A, os 20 que fazem parte da Série B, os 20 da Série C, e hoje, pelo regulamento, os 40 da Série D, todos têm que ser olhados. Todos esses clubes têm que ser olhados. Por quê? A partir daí, você vai ter a mão de obra que vai trabalhar em todos os lugares. Como é que nós vamos matar a Série D e não patrocinar esse campeonato e valorizar muito esse campeonato, se ele pode dar formação de atletas, que pode vir da base, que pode vir um jovem que vai jogar a Série D e que não vai conseguir jogar a Série A. Mas não, o que nós estamos fazendo hoje? São campeonatos de empresários, deficitários, onde o clube às vezes não consegue viajar para jogar. E se a CBF não desse o dinheiro para a viagem, ele não apareceria para jogar, seria WO1 ou WO atrás do outro. Ele existe ainda porque a CBF falou assim, não, pelo menos a viagem eu vou pagar. Agora, é culpa da CBF só? A CBF é uma entidade. Eu não estou aqui defendendo a CBF porque o Galo está aqui, não. Eu defendo a CBF porque eu sempre defendi. Eu acho que o futebol, a CBF, ela tem que cuidar bem da seleção brasileira, das seleções de base, da estrutura do futebol brasileiro, cobrar a estrutura, mas quem tem que olhar pelo futebol somos nós, os clubes. São os clubes que têm que sentar e falar assim, olha, a Rede Globo, nos dá o dinheiro que você vai gastar com o campeonato, porque nós vamos fazer uma divisão justa desse dinheiro para ter campeonato, que senão não tem. Senão a Ponte Preta, se não tiver um dinheiro externo, sempre vai entrar no campeonato para não cair. Senão o time agora que subiu, esqueci o nome do time que subiu, do empresário Uran, do Rio de Janeiro. Não, o Duran é outro, é um de Clube de Minas. Tombense. O Tombense que subiu agora, da 4ª para a 3ª divisão, ele subiu porque tem o dinheiro do empresário. Ele não tem camisa, ele falou para mim, olha, comemoraram os jogadores no vestiário, nenhum torcedor apareceu lá para comemorar. É o que está sobrando. Então, e esse clube vai chegar longe? Não, eu estou preparando esse clube para tentar pegar uma cota maior, porque daí eu consigo investir mais nos jogadores para levar jogador para a Série A um dia. Então não dá para viver assim, não dá para funcionar desse jeito. O futebol é muito mais que isso, o futebol tem tradição. Nós vimos tantos campeonatos paulistas aqui, eu sou de 69, eu vi aquela final histórica da Ponte Preta contra o Corinthians 77, que o Corinthians tinha que ganhar de qualquer jeito, né? Se não ganhasse, todo mundo saia morto de lá. Mas a questão é a seguinte, a final de Ponte e Corinthians, qual que era o melhor time daquele ano? Era a Ponte Preta do que o Corinthians.
Qual a diferença salarial que tinha naquele ano entre Corinthians e Ponte Preta no elenco? Com certeza a diferença não passava de 20% a 30% do Corinthians com relação ao Ponte Preta. Hoje, a folha do Corinthians beira os 11 milhões. E a folha da Ponte disputando a Série B é 550 mil. Se eu for para a Série A, tomara que vamos atingir a Série A, estamos muito próximos dela, galera. Nós vamos chegar o ano que vem com uma folha já estimada em 1 milhão no máximo. E o Corinthians vai continuar com a folha dele de 9, 10 milhões, 11 milhões. Não tem competição. Nós estamos acabando com a competição. E não é questão de luta de classes, é que é esporte. E aí, aproveitando a deixa norte-americana, do vínculo esportivo norte-americano, que lá se vê o esporte como um negócio, não se vê o esporte apenas como uma questão de paixão, ou que precisa dar dinheiro para quem tem mais torcida. Lá não tem problema nenhum um time do interior ser campeão, um time de uma cidade pequena ser campeão. O Super Bowl, os dois times que disputaram a final do Super Bowl, o maior campeonato em termos de audiência do mundo, ele foi disputado por dois times totalmente desconhecidos, do grande público, sem aquele nome, sem aquele carisma de nome. E morreu alguém por causa disso? Aconteceu alguma coisa? Não seria mais bonito um futebol mais democrático? Com times podendo disputar? E assim, aquele negócio do rebaixamento não ser aquela coisa tão traumática. Olha, o Flamengo vai cair, pelo amor de Deus, o mundo vai acabar. O dólar vai explodir, porque o Flamengo vai cair. Não pode, gente. Futebol é bem diferente disso. Futebol é das oportunidades, futebol é do garoto que está lá, que nós temos que ter a responsabilidade sobre ele e ver esse craque crescendo. Já falei, nós comandamos 1/5, o futebol comanda 1/5 do noticiário nacional. Toda noite, no principal jornal do país, televisivo, tem um assunto sobre futebol. Nos seus 22 minutos de programa, 3, 4 minutos são dedicados ao futebol. Qualquer assunto. Ou da seleção brasileira, ou dos clubes, um negócio de Série A. Podem ver que eles vão falar alguma coisa. Os nossos jornais de circulação diária é dedicado 5, 6, 7 páginas ao futebol. Programas de rádio. Você sabe, o Luiz Ademar está aqui, mexe com toda essa imprensa, sabe como é que funciona. Como é que nós podemos pegar um produto desse e massacrar ele? E aí nós estamos vendo os exemplos mundiais sobre o futebol, que até a Espanha começou um processo de mudança, que viu que lá também, se mantivesse do jeito que estava, ia ter um colapso no futebol. Então, as cotas também estão sendo redimensionadas na Espanha, eles estão valorizando seus campeonatos menores, todo o processo está mudando. Na Alemanha já tomou a decisão, todo mundo ganha igual e pronto. O time que se vire com o melhor patrocínio vai fazer a diferença. Bom, mas você está falando tudo isso daí, o que está acontecendo com a Ponte Preta, então, que está conseguindo ser responsável dentro desse mundo todo? É a simples consciência do que tem que fazer, de você pegar o produto seu e falar assim, bom, o meu limite é esse, o que eu posso gastar é isso, a responsabilidade do clube é essa, e nós vamos trabalhar dentro dessa responsabilidade. E, a partir disso, conseguir equalizar, escolher um time bom, começar a tentar trabalhar o máximo possível com jogadores jovens. Infelizmente, nós tivemos um problema grande com a base da Ponte desde os anos 2000, aí a nossa base deteriorou inteira. Começamos a recuperar em 2011, hoje está gerando frutos, tanto que nós estamos com 3 ou 4 jogadores convocados para a seleção brasileira, contando o Arf. E tudo isso é fruto de trabalho, é fruto de dedicação para o clube e tratar a cada tostão que entra no clube com responsabilidade. E gerar sempre dessa situação, você multiplicar esse dinheiro e conseguir pagar sempre seus salários em dias, conseguir pagar seus funcionários, enxugar as despesas do clube e pagar seus tributos e pagar suas dívidas para deixar tudo em ordem. E o pagamento do tributo hoje para uma entidade, para um clube de futebol, ou para qualquer clube, é essencial, porque aí você consegue entrar no mundo
da receita dos projetos incentivados, que é a captação de recurso, de imposto, da lei de incentivo ao esporte. Se você está com tudo em dia, você consegue. A Ponte Preta conseguiu ter um centro de recuperação de atleta de excelência, gastando 3,5 milhões, todo ele incentivado. A Ponte aprovou em Sumaré um centro de treinamento, todo ele no plano de incentivo do esporte, 18 milhões de reais. Só não saiu do papel porque a Prefeitura de Sumaré não transformou a área rural em área urbana a tempo. E aí nós tivemos que fazer o projeto, estamos vendo a outra área que nós vamos executar isso. Ou seja, o clube ser responsável hoje, ter a gestão responsável, qualquer clube de futebol no Brasil, ele vai conseguir atingir um dinheiro capaz que vem de graça para a mão dele, fruto de trabalho, logicamente, do trabalho de responsabilidade, do trabalho de desenvolver o projeto, apresentar para o Ministério dos Esportes e conseguir captar esse recurso. Hoje o Palmeiras não tem condições de fazer isso, o Corinthians não tem condição de fazer isso, o Flamengo está tentando, está buscando, tem uma administração hoje que está tentando fazer isso. O São Paulo perdeu a possibilidade de se fazer isso nos últimos 2 anos, que ele conseguiu também construir boa parte do CT de Cotia com esse dinheiro. Ou seja, é a importância de você ter o clube na mão, a importância de você ter essa responsabilidade. Só que, se o mundo do futebol, se os clubes não sentarem, não se organizarem, não fazer a mesma conversa, ter a mesma linguagem, esquece que o que nós vamos continuar vendo. O Corinthians gastando seus 400 milhões por ano, aí o São Paulo, para tentar bater o Corinthians, vem e gasta 300 e não pode gastar os 300, aí o Palmeiras vem e gasta 250 e não pode gastar os 250, por quê? Porque lá na ponta do negócio, o Corinthians está gastando muito e está contratando o A, B, C, D, e o São Paulo, para competir com ele, vai ter que gastar o mesmo. Se todo mundo falar, sentar na mesma mesa e falar, olha, a partir de hoje tem teto, tem responsabilidade, nós vamos trabalhar desse jeito, nós vamos aderir todos à lei de responsabilidade fiscal, ou seja, nós vamos pagar o atrasado e vamos começar a ter uma conscientização em dia do que está para vencer, aí todo mundo vai começar a se regularizar. E parar de pagar 500 mil para técnico, desculpe o galo, mas é um absurdo, 500, 600, 800 mil para técnico. Parar de pagar 1 milhão para jogador de futebol, porque está vindo do exterior. Para acabar com o negócio do finge que eu pago e ele finge que joga. Então, tudo isso daí vai ser uma questão de responsabilidade. E um outro ponto aqui, já que eu estou na frente de tantos advogados, e com direito esportivo, o futebol ele é legislado por 2 regras, praticamente. Pela CLT, como funcionários normais, e pela Lei Pelé. Muitas vezes os clubes têm sido prejudicados pela falta de entendimento do que veio da Lei Pelé, acabou sendo prejudicado dentro da CLT. Dívidas monstruosas foram criadas baseados nessas leis. E aí, até semana passada, lá na OAB de São Paulo, o Orlando até acabou me dando um puxão de orelha, mas eu acabei falando uma situação que é o seguinte: poucos juízes entendem o que é futebol. A gente chega na frente do juiz e às vezes tem que ensinar para ele o que é futebol. Então nós temos que ter uma câmara especial para tratar dos nossos assuntos, porque senão a Ponte Preta ela foi multada em 4 milhões de reais numa questão de direito de arena, que um advogado muito esperto aqui de São Paulo conseguiu captar a mensagem aí da Lei Pelé, uma diferença de 5% para 20%, e o juiz não entendia o que era a súmula do jogo. Assim, não, mas o jogador não jogou, ele entrou em 3 partidas. Não, mas ele constava na súmula aqui, ele ficou no banco, para mim não interessa, vai embora, vai ter que bater. Não, mas é que ele não participou. E aí não encaixava, aí tivemos que recorrer da sentença. Então, isso acabou acontecendo, que hoje a Ponte foi multada em 3, 4 milhões, está recorrendo, mas nós já sabemos que o Santos está sendo multado em 50 e o Corinthians deve ser multado em 100. Quem que aguenta isso?
Não há como aguentar isso daí. Algumas situações já foram pacificadas, algumas coisas aconteceram, mas isso também prejudica. Então, quando eu falo administrador de futebol, o Cartola não é um monstro. Time de futebol não é um bando de vagabundo. Time de futebol é uma entidade que pega um moleque da rua, que poderia ser outra coisa, põe lá desde os seus 10, 12, 11, 12, 13 anos, não pode colocar, né? Só depois dos 15 vai colocar definitivamente, mas começa a ensinar para essa criança um pouco de cidadania, e começa a trazer e obrigar a estudar, porque senão ela não pode jogar, para levar ela, alguns deles, poucos deles, para serem milionários no futuro. Então, existe uma entidade que beneficia muitas pessoas, que dá emprego para muitas pessoas, que movimenta um mercado muito grande e que tem que ser respeitado. Então, pessoal, falando um pouco aqui da administração, o que nós fizemos, o que nós pretendemos. O que nós pretendemos é ver o futebol brasileiro crescer, ver o futebol brasileiro realmente ser grande. Não é porque nós perdemos de 7-1 da Alemanha que nós somos os piores do mundo, e jamais vamos ser os piores do mundo. Não, o Brasil continua sendo o melhor do mundo. Só que se a gente não cuidar desse produto bem, além de perder o produto, a nossa grande referência mundial, nós ainda vamos não conseguir ganhar nenhuma Copa do Mundo mais e provavelmente, talvez até não se classificar para alguma Copa. Está aberto aí para se alguém quiser perguntar alguma coisa. O microfone está onde? O Dr. Jefferson, por favor. Quero cumprimentar o Márcio pela brilhante explanação. A minha pergunta é a seguinte: nós temos como exemplo de sucesso realmente o esporte norte-americano, a NBA, é fantástica, né? Como nós temos um presidente de um clube aqui, acho que isso já foi pensado, já foi comentado, a criação de uma liga, e deixar a CBF apenas responsável pela seleção, seja a principal e das categorias de base. Essa é a primeira colocação que gostaria que você comentasse a respeito, e o Galo também. Tá? Uma outra situação, você falou sobre a possibilidade da criação de uma Câmara ou de uma seção especializada. O que acontece? No Brasil nós temos diversas categorias de trabalho, aeroviários, jogadores de futebol, médicos, advogados, enfim. É uma situação difícil essa criação. Não é impossível, mas é uma coisa que os representantes, ou seja, deputados que estão ligados diretamente ao futebol, podem iniciar um trabalho para uma criação de algo especializado, pelo menos em segunda instância, para julgamento dessa categoria. Obrigado. A formação da Liga, justamente a hora que eu falo da união dos clubes, eu falei antes aqui que tinha que juntar a CBF, ela tem que cuidar da seleção brasileira, grande preocupação, que a gente só sabe culpar a CBF de tudo. Só que a gente não consegue sentar e, Galo, às vezes a gente vai na CBF assim, eu tenho uma boa amizade com o presidente Marco Polo, com o presidente Marinho, então eu tenho uma liberdade maior, eu circulo bem, mas você percebe o medo que um presidente tem de pisar na CBF, é um negócio estranho. Até de subir o elevador, ele fica meio assim, falou, será que eu posso, será que eu não posso? Aquilo lá é dos clubes, aquilo lá é do futebol brasileiro. Mas a formação da Liga, ou de qualquer coisa que represente união de clubes, e não é dos 20 maiores clubes, é de todos os clubes brasileiros, é a única solução do futebol brasileiro viável. Para você conseguir criar uma regra, criar uma espontaneidade no futebol brasileiro e falar assim, ó, todo mundo aqui está contemplado. O cara vai disputar a Série D com dinheiro. Porque é só assim que nós vamos conseguir continuar criando jogador e parar de perder jogador para fora. Porque qualquer jogador, por isso que eu falei até para o Galo da reserva de mercado. Hoje, jogar na Série D, um jogador ganhando 600, 700 reais, clube sem capacidade financeira, aquele esquema louco, não tem um vestiário decente, não tem uma estrutura decente, não tem mais nada. É terrível isso, um negócio que, um negócio que é tão importante para o Brasil. Ou seja, nós não estamos valorizando em nada o futebol brasileiro. E isso é que nós temos que fazer, e isso só vai acontecer com a união dos clubes. E, Galo, você quer falar sobre esse assunto?
Não sei se você concorda, né, Galo? É um tabu isso daí no Brasil. Em relação à criação de liga. Estão ouvindo o som aí, não? Pô, não ia precisar responder essa, pô. Tá sem microfone aqui. Eu acho que a gente, às vezes, boa a pergunta também que você fez. Eu acho que nós vivemos num país onde, nos Estados Unidos, a gente fazer um comparativo com o que é o esporte americano, em qualquer nível, nós estamos muito distantes. E se você pensar na questão de uma liga, você pensa em clubes organizados, preparados, mesmo sozinhos, independentes. Eu te pergunto, existe isso aqui? Então acho que é uma distância, é um caminho ainda a ser trilhado. Pela tua exclamação que você deu, você já deixou isso bem claro. Então eu acho muito distante, muito difícil que aconteça isso. Agora, quanto às câmaras de... Você falava da questão dos juízes, aconteceu um caso na Ponte Preta agora que ninguém consegue responder para nós se um jogador está liberado ou não para jogar. O regulamento da CBF acabou criando uma duplicidade, a gente ficou meio em dúvida. E como os órgãos não se falam, o STJD acaba falando que não vai responder aquela questão porque ele não é consultivo. Ele julga, mas você não pode fazer consulta, então ele não consegue saber se pode pôr o jogador para jogar ou não. Então são coisas da justiça, como você mesmo disse, tem que ter uma pacificação da situação. Boa tarde a todos, parabéns pela explanação. Eu sou de Jundiaí e faço parte do Conselho Deliberativo do Paulista Futebol Clube. Foi vice-campeão paulista em 2004, campeão da Copa do Brasil em 2005, foi eliminado da Série B em 2007, da Série C em 2008 e agora caiu para a segunda divisão. Você é de Campinas, tem uma verdadeira diferença entre um clube e o outro que está dividido por 300, 400 metros. Enquanto um está caminhando para a Série A, o outro, infelizmente, está caminhando para a Série A. Eu digo infelizmente porque lá eu torço para o Guarani, não torço para a Ponte Preta, porque eu sou de Jundiaí, então nós temos essa rivalidade. A questão é, primeiramente, se não fosse o aporte do ex-presidente Sérgio Carnielli, como estaria a Ponte hoje? Porque igual Paulista. A nossa grande dificuldade no Paulista é como pagar as dívidas, como manter o clube. Nós temos ainda lá uma reunião de execuções na parte trabalhista. E a gente vem fazendo das tripas coração para conseguir pagar aquilo lá, que nós pagamos aquilo lá 500 mil reais por mês. O Bahia paga por ano. O Bahia paga por ano 1 milhão e pouco. O Bahia Esporte Clube, que tem uma torcida gigantesca, e mesmo assim, para nós é melhor. Eu gostaria de saber o que fazer, como vai acabar o futebol. Você falou da Ferroviária, você falou de vários outros times, eu falo de São Bento de Sorocaba, falo até do 15, que conseguiu reverter uma situação, Noroeste de Bauru, que vão acabando. Eu queria saber o que vai sobrar para a gente, uma intermediária forte, que vamos jogar com o resto, ou não? Ou ainda vamos conseguir fazer parte das séries A, B e C, né? É isso que eu gostaria de saber. A questão que eu vejo, primeiro, se a Ponte Preta não tivesse esse aporte inicial, o presidente Sérgio Carnielli, ele colocou o dinheiro, ele começou na Ponte em 97, ele aportou um dinheiro que salvou a Ponte Preta naquele momento, que tinha até sofá penhorado, e aí começou uma linha de financiamento do clube, que durou durante 2 anos. O clube ficou autossustentável durante os 4 anos aproximadamente, e depois voltou a dever. Voltou a dever muito até por desmando de alguém que trabalhava junto com ele, outras situações. Quando ele retoma o clube novamente em 2006, aí começa uma gestão responsável. Porém, o que ficou definido a partir de então? Que tudo que entrasse no clube, metade ia ser pagar dívida. Então, do que entrou de recurso ano passado da Ponte, provavelmente 38, 39 milhões de reais, nós usamos 17 milhões para pagar dívida. Isso não foi aporte de ninguém.
Há 4 anos que o Sérgio não coloca mais dinheiro na Ponte, e a Ponte vive das suas próprias receitas. Então, se não tivesse aquele período, a gente também estaria na situação porque não conseguia crescer nos campeonatos. Agora, foi exatamente o que você falou. O que está acontecendo com o futebol? Infelizmente, faço isso com dor no coração, nós somos o último bastião no interior do estado de São Paulo. Para trás de nós, nem o nosso grande rival, o Guarani, ele está conseguindo sustentar. Ah, mas o Guarani fez só burrada, porque ele era do Clube dos 13, fez, mas não consegue mais sair do buraco. O Palmeiras também só fez burrada. Mas o Palmeiras tem uma luz no fim do túnel, que é contrato com a TV de longo prazo, que dá para ele um suporte. O Guarani não teve isso. Hoje nós estamos vendo o fim da Portuguesa, gente. Fim que eu falo é durante esse período. Talvez chegue alguém lá que coloque a Portuguesa para cima. Só que a Portuguesa, depois que foi rebaixada por um erro administrativo, vamos considerar um erro administrativo, ela não tem mais recuperação. A depressão foi tamanha lá que destruiu, desfacelou o clube. Quem vive o dia a dia da Portuguesa sabe disso. Então, é dramática a situação, por isso que tem que ser repensado, por isso que nós temos que reavaliar o futebol, senão a partir de agora a gente vai começar sim a ver falências no futebol. E ver falências de clubes fechando porque não tem mais condição, ou simplesmente entrega para empresário para ter aquilo lá como uma criação de jogadores. Tá? É importantíssimo reparar e reavaliar todo esse processo. Doutor Márcio, primeiro parabéns não pela palestra, né, mas pela forma aberta, né, de peito aberto, que um presidente de clube fala assim, tão direto, tão ligado a um assunto, sem meias palavras, né? É importante realmente a gente ter isso. Só uma pequena observação: infelizmente a sociedade trata mal o dirigente de clube, é verdade, né? Árbitro de futebol também, advogado também, né? Técnico de futebol também. Infelizmente o coletivo às vezes paga o preço porque tem laranja podre no meio. E nós, nas nossas atividades, temos cada vez mais que ter pessoas do bem, como é a sua postura, como é a sua presença como dirigente, que quer o bem do negócio, do futebol. Isso acho que é fundamental para todos nós. Até estamos aqui na Casa do Povo, né, na OAB também, que é a cidadania. Acho que nós temos que cada vez mais difundir a coisa do bem. Mas, doutor Márcio, a gente não tem como não perguntar, né? Eu estou no futebol há 25 anos e confesso que o que o senhor discursou e palestrou para nós brilhantemente, eu escuto há pelo menos uns 10, 15 anos, de pessoas do bem como o senhor. Agora, o que é importante? Quais são as forças contrárias? Quem que nós temos que combater, ou o que nós temos que combater para fazer com que o futebol seja tudo isso que o senhor falou, que o senhor quer, que o senhor sonha, que o senhor almeja? E eu acho que todos nós que estamos aqui, também o Galo, brilha de falar do futebol, os olhos do Galo. O Galo é apaixonado pelas coisas do bem, o profissionalismo que ele se dedica nas categorias de base, a forma como ele conduz. A gente vê muitas pessoas do bem que estão aqui hoje, né? O salão até poderia estar maior, mas por ser feriado em Valinhos não temos. Mas quais são as forças contrárias, né? Onde a gente tem que combater para fazer com que o sonho do senhor e de todos nós aqui se realize, né? Sabe, eu vou te citar um exemplo que aconteceu comigo há 3 anos atrás. Eu fui convidado a participar de uma reunião do G4 em São Paulo. Estavam uns 4 presidentes lá. Não vou citar os clubes, tá? Mas antes de eu entrar na reunião, um dos presidentes me chamou do lado e falou assim: vamos ter a reunião aí, beleza? Passei uma rasteira no outro ali. Aí pra cá, como assim se passou uma rasteira no outro? Não, ranquei o jogador dele na marra. Vai jogar pra mim, tô pagando 200 pau a mais, o jogador vem pra mim, não vai nem se apresentar lá. Falei, pera um pouquinho, nós vamos entrar numa reunião agora, vocês me convidaram a participar de uma reunião que, teoricamente, esses 4 aqui estão unidos. O G4 é o Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, né? E aí você vem falar pra mim antes da reunião que você deu uma rasteira naquele outro que tá ali na outra ponta da mesa. Falei, mas aí que você já percebe que o negócio não vai dar certo, não tem a mínima chance de dar certo.
Isso tem que ter cumplicidade de cada um que está administrando o futebol. Infelizmente foi o que você disse, tem laranja podre no futebol, tem gente que não olha, tem gente que se aproveita de uma reunião coletiva para ferrar o outro. A gente sabe disso. O ano passado o Galo participou de um processo que nós estávamos extinguindo um clube da Taça São Paulo por roubo de jogador. E o clube se sentou na nossa frente e falou que ia continuar com a prática. Pô, então tá bom, então na frente da Federação Paulista, até que o presidente Marco Paulo falou, tá bom, então você vai continuar nessa prática, ou você assina o documento, você está fora da Taça São Paulo. Foi a maneira que fez para o clube assinar o documento e poder participar da Taça São Paulo para parar de roubar jogador na categoria de base. Porque ele falava, isso não é ilegal. Se eu vou lá e convenço o jogador e dou mais dinheiro para ele ir para o meu clube, é porque eu tenho mais condição financeira, eu posso fazer isso. Como é que isso vai dar certo? Cadê a cumplicidade? Cadê aí o apoio? Cadê a parceria? Não, o futebol é roubar jogador de um de outro, pagar mais salário para o outro, porque a vitória é você enfiar o cara num pedestal e falar, ó, consegui, tirei o jogador de lá do outro clube na marra, paguei 200 mil a mais por ele. Se o cara se quebra outro dia, o clube não tem dinheiro para pagar o salário. Então, sabe, a única maneira que eu vejo é cumplicidade. Não tem outro jeito. É todo mundo sentar e criar um fundamento. Foi o que o Galo falou, nós estamos preparados para isso? Não sei. Mas é criar o fundamento e falar o seguinte, aqui é o nosso limite, aqui é o nosso limite para técnico, aqui é o nosso limite para jogador, aqui é o nosso limite administrativo, nós não podemos quebrar tal regra. Só assim, se não for desse jeito, esquece que jamais vai dar certo. Presidente, eu acompanho bastante os times do interior, também as categorias de base. Você não acha que... Eu vejo assim o Corinthians, Flamengo, diminuindo suas cotas para dividir com a Ponte Preta, por exemplo, eu acho que isso é um sonho. Eu não sei sua opinião, eu acho a minha, conversando com o dirigente, eles querem mais para eles, eles não estão preocupados com os outros. E vejo que o único caminho que seria, até dando um exemplo, nós temos a 4ª divisão do Campeonato Paulista agora, que vai ser disputada amanhã, Nacional e Atibaia. Esse campeonato é sub-23, você pode ter 3 jogadores a mais. Os dois times têm uma molecada muito boa de bola. O Nacional tem um tal de Sócrates, que jogou ano passado no União de Mogi, que faz gols atrás do outro. O Mojimirim, quando o Rivaldo sentiu a falta do aporte financeiro, mandou o Márcio Goiano embora, mandou os jogadores mais velhos embora, jogou com o time que foi campeão paulista sub-20 ano passado e subiu. Na Copa Paulista, o Botafogo, para mim, é favorito de Ribeirão Preto, tem uma molecada boa de bola, o Galo pode falar, tem uma molecada investindo na base, tem uma molecada muito boa ali, assim como o 15 e o Rio Branco também, que estão nessa Copa Paulista, nessa fase decisiva. Você não acha que o caminho... Por exemplo, Ponte Preta e Guarani já formaram uma seleção brasileira espetacular, com jogadores que vieram da base. Os clubes, que nem Portuguesa, como o senhor disse, não estão também nesse problema financeiro grave, porque largaram a base, pararam de investir, não souberam usar sua marca para formar jogadores e montar times fortes. Tem muitos jogadores meia-boca em todos os times, que na base eu duvido que não tenham meia-boca igual barato. Você não acha que a base foi largada? A Ponte nem tanto. Você está falando do Jefferson, que vai jogar amanhã, tem um goleiro na seleção, sub-15 ou sub-17, se não me engano. O Aleph, que você mandou lá para a França, está ainda da Ponte. A Ponte ainda faz mais ou menos isso. Mas o grande problema do futebol brasileiro, dessas equipes que você citou, também não é ter largado a base? Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. Agora, por que ele largou a base? O que acontecia no futebol antes, Luiz? Você viu os times da capital, até em Taça São Paulo, algumas coisas, eles não eram os grandes favoritos desses campeonatos. Geralmente tinha várias outras equipes que chegavam para disputar esses campeonatos e disputavam bem. Quando os clubes grandes fortaleceram o seu aporte em base, roubar jogador dos jogadores do interior, ia lá, põe um olheiro, traz um moleque, coloca aqui dentro, esses times do interior não tinham condição de segurar essa molecada. Então o que acontecia? Você começou a perder tudo isso. O que sobrava para o time no interior? Contratar o que sobrava dos times que estavam por aí. Então isso também, esse processo, essa desigualdade acabou criando essa situação. Quando você fala, o Corinthians não quer abrir mão de verba, dá para entender, só que ele está criando-se uma situação hoje tamanha, que o Corinthians, a verba dele já é 40% maior que a do São Paulo, 30% maior que a do São Paulo. Finalmente o São Paulo está começando a sentir o que eu sinto.
Imagina o Palmeiras e o Santos. O Corinthians tem 70% das transmissões de um campeonato nacional hoje da Série A. O São Paulo tem 30%. Então, 30 não, dividido, né? São Paulo, Santos e Palmeiras dividem os outros 30%. O que está acontecendo? No meu entender, se eu estou sendo prejudicado e eu acho que eu sou tão grande quanto o outro, o que eu vou fazer? Pô, meu amigo, para com isso. Vamos começar a acertar. Coisa que o time do interior já não tem essa possibilidade. A única solução no time do interior é olhar para a base dele e fazer. Isso, sem dúvida nenhuma. O time do interior tem que olhar para a base dele e fazer. Só que se o jogador destaca aqui, ele vai durar 6 meses no time do interior e vai embora. Você está falando para mim no jogador aí, vou lembrar desse nome, do Sócrates. Nacional, jogou no União de Mogi. Até a gente tem um time nosso do futebol de campo da CS, porque a gente joga toda segunda-feira, e eles tiveram uma festa lá no dia que nós fomos jogar. Eu até fui falar com o moleque para ver quem que era, né? E dá uma olhadinha nele. Tô falando até porque ele foi artilheiro da 4ª divisão ano passado, jogando no União de Mogi, que só se classificou que foi eliminado na primeira fase. E aí o Nacional vai chegar aonde? Se eu vou tirar o Sócrates do Nacional, que é o único Sócrates, é bom jogador, né? Então, mas você vê, mas eu tô falando assim, quando você faz um trabalho mais ou menos na base, você descobre jovem, isso que o Galo está fazendo na seleção, o Galo, o Cupertino estão fazendo na seleção. Eu acho que ainda nós temos muitos garotos bons de bola, o Botafogo, o Galo é de lá, tem uma molecada boa aí, então quer dizer, se você investir ali na base, claro, você também disse com propriedade, vão acabar 6 meses ele joga aqui a Copa São Paulo e depois os caras levam ele embora. Então, talvez seja só a lei que pode protegê-los, porque... Não, a lei, eu acho que se você conseguir gerar esse dinheiro, quando eu cito primeiro o Corinthians que está fazendo, se esses 3 começarem a brigar com o Corinthians, começa a melhorar para todo mundo. Porque não é possível a gente olhar o futebol brasileiro, o Corinthians e o Flamengo, só eles estão ganhando agora as cotas maiores, e o restante está tudo parado atrás olhando. Isso está gerando um vácuo no futebol que... O dia que esses dois estiverem organizados, é Real Madrid e Barcelona. Acabou o futebol brasileiro. Só os dois vão ser campeão, nós só vamos assistir os dois ganharem as coisas, e o resto vai ficar de camarotes, só brigando. Por isso que nós temos a responsabilidade e o dever de unir e fazer todo mundo ter uma conversa, todo mundo trabalhar em conjunto. Senhor presidente, eu iria perguntar a respeito da questão da sustentabilidade do clube, a preocupação que o senhor tem com que o clube seja saudável. Iria lhe perguntar a respeito do fair play financeiro. Afinal de contas, pegando os balanços patrimoniais da Ponte Preta do último ano, salvo engano da minha parte, teve superávit. Ter que disputar um campeonato contra um clube como Botafogo, Carioca, que gasta 90 milhões... arrecada 90 milhões e gasta 160 para disputar um torneio. Queria saber o que o senhor pensa a respeito. Se fosse empresa, foi o que eu falei no começo, falia, né? Não tinha conversa. Como é clube de futebol, se sustenta. Apesar que o que está acontecendo, os valores são tão vultuosos hoje e que as leis estão começando a pegar os clubes. O Botafogo é um caso claro, não tem, o jogador não consegue mais receber salário, está tudo bloqueado, todas as cotas bloqueadas, eles estão tentando antecipar 2016, 2017, não consegue. Agora descobriram uma manha de ir num banco lá que o Vasco conseguiu puxar 2017, lá alguma coisa, mas já foram lá e bloquearam também. Então, é viver constantemente com o peso na cabeça e sem ter solução. E vai precisar fechar um Botafogo para todo mundo acordar. Então, sabe, aquilo lá que você perguntou aquela hora, onde que vai ser, quando vai acontecer, vai precisar fechar um Botafogo para todo mundo acordar, falar, uau, o negócio engrossou. Não sei se é verdade, porque eu sempre, desde quando eu nasci no futebol, para mim, excelência administrativa sempre foi o São Paulo. Sempre foi aquele time que sempre pagou suas contas em dia, que tudo era perfeito e tudo mais. Faz 6 meses que eu escuto falar que a imagem está atrasada no São Paulo, que eu não sei se é verdade. Que não é uma coisa que ninguém confirma. Agora, se isso for verdade, num clube que tem essa excelência toda e ganhou o que ganhou há 2 anos atrás em venda de jogador, o que está acontecendo? Onde está a responsabilidade? Certo? Eu, esse ano, sei que eu criei dívida, que eu gastei mais do que eu podia. Tive que fazer uma aposta em subir para a Série A. Vou ter que arcar agora no final do ano, zerar minhas contas, vou pegar um pouquinho da cota do ano que vem e zerar minhas contas. Mas eu fiz isso.
Fora, eu usei meu cheque especial em 1 milhão para conseguir o acesso. Graças a Deus devo atingir. Só que eu vou ter que pagar essa dívida. Imagina pagar 80, 90 milhões. Onde que está esse cheque especial todo? Quebra. Quebra. Senhor presidente, agora uma olhadinha para o futuro. Não só parabéns pela campanha, como Ponte Pretano eu felicito. Vamos ficar todos felizes com a volta para a Série A. Corinthians, perdão, Não, perdão pela ofensa. Não. Ponte Pretano, não doente, saudável, mas ferrenhamente Ponte Pretano, viu, Márcio? Muito obrigado, parabéns. Dá para perceber que é inteligente, né? Uma olhadinha para o futuro no que tange também a Arena Ponte Preta. Projeto que foi aprovado, bacana, uma arena projeto para cerca de 30 mil pessoas. O desafio do futuro, junto com essa grande conquista, vem um grande desafio. A Ponte Preta é um clube que em fases médias para ruins leva de 2.000 a 3.000 torcedores no estádio. Uma fase boa como Campeonato Brasileiro 2012, até meados de 2013, levava 6.000 ao estádio, que corresponde a 30% da capacidade do Moisés Lucarelli. Para uma arena, como que fica esse desafio de tentar ter uma arena também sustentável, que traga os torcedores e que tenha boa parte da sua capacidade? A arena é para isso, é para ser lotada, é para estar cheia. Como fazer isso? Primeiro a gente tem que olhar a arena, qual que é o princípio da arena aqui no nosso caso? Estádio é concreto, grama, trave, não tem... Você fazer uma casa só porque ela vai ser mais bonita que a outra, não serve. Você tem que tentar reformar a sua casa para deixar ela um pouquinho melhor. Aí o conceito nosso da arena é justamente criar sustentabilidade. Só serve a arena para nós se for um espaço que vai ter uma área comercial gigantesca para conseguir gerar recursos para o clube, e também o espaço interno não para cuidar dos jogos da Ponte Preta. Lá também vai ter jogo da Ponte, mas nós vamos ter que ser a porta do interior para grandes shows, para eventos religiosos, para utilizar aquele espaço o máximo possível, fazer o conceito que o Palmeiras está fazendo em São Paulo. A nossa linha de conduta é essa. E os 30 mil lugares, a grande briga nossa é que a gente queria fazer uma arena para 20 mil. Para diminuir o tamanho. Aí a pessoa que cuida da parte de eventos da arena falou, se for para 20 mil eu não consigo trazer nunca uma Madonna, um Paul McCartney, eu preciso de 30 mil lugares no mínimo. Então por isso que ela vai ter 30 mil, senão ela seria menor. Então o que nós estamos vislumbrando, único e exclusivamente, é aumento de receita com um local que não existe no interior do estado de São Paulo, que todo mundo sabe é o segundo PIB do Brasil. Certo, eu levanto essa bola porque eu acompanhei por um tempo bem próximo como funciona um clube como o Futebol Clube Colônia da Alemanha, um clube que tem um estádio para 50 mil pessoas. No período que eu estive lá, era um time horroroso, passou um turno inteiro da Bundesliga sem ganhar uma partida, e 50 mil pessoas por jogo. Eu não consegui um ingresso para ver o jogo dos caras. E eu acho que talvez com conforto, um lugar com estacionamento, com tudo, você também vai conseguir aumentar pelo menos sua média, começar a fazer média de 12, 15 mil pessoas no estádio. Isso também acredito. Bom, Legal, obrigado. Márcio, obrigado.